A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo, ministério Guiando o Rebanho, a nossa escola bíblica dominical para a nossa edificação. Estamos aqui ministrando a aula O Novo, Conhecendo o Novo Testamento, uma revista maravilhosa, você tem que adquirir para você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ministrando a aula de número 12, lição 12, Romanos, falando sobre as revelações do Espírito Santo por meio do ministério de Paulo para a edificação do corpo de Cristo, a igreja de Deus comprada pelo seu próprio sangue, aos remidos, os quais ele tem dado essas bênçãos gloriosas para que o ser humano possa se aperfeiçoar e ser aperfeiçoado para toda boa obra. Quero orar, Senhor, abençoa a nossa EBD, abençoa as vidas que nos ouvem, que estão participando dessa live, que ainda vão participar dessa live. Abençoa o Celso que está viajando, abençoa o Carlos, Senhor, pode estar a caminho para cá, abençoa o teu rebanho, abençoa todas as pessoas, Senhor, que o Senhor trouxer hoje aqui neste lugar para a honra e glória do teu nome. Te louvamos e engrandecemos a tua face e pedimos a escola bíblica abençoada. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, que é devida a ti. A ti seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Pai, Senhor, nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar ter esse caminho a seguir. Vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando uma alegria, mas não encontrei maldade. Quando tudo ia chegando ao fim, meu caminho brilhou uma luz. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim de novo. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu lembro quando esse hino foi lançado, nós ainda éramos jovens, né? E foi um hino que marcou a época, marcou os corações. Nada me separa desse amor de Cristo. O que pode separar do amor de Jesus? A pobreza, a nudez, a perseguição? Nada nos separa deste amor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é o melhor. Ele é a nossa porção.
Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, diz que mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá. E quem há de vir? Ele disse que aquele que comprou a igreja pelo seu próprio sangue, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele era doutor da lei, e hoje nós estamos estudando aqui aquilo que Deus preparou no coração de Paulo e ele destilou no altar do Senhor, nos corações de homens e mulheres, jovens de todos os tempos e épocas, que ouviram a sua voz e que hoje leem esta mensagem por meio dos escritos paulinos. Tem os joaninos, tem os de Judas, né? De Pedro, mas Paulo ele dá um up, né? No cristianismo, quando Deus usa a sabedoria desse homem para escrever os pontos doutrinários basilares da igreja, os quais já tinha sido deixado nos mandamentos eternos e imutáveis de Deus, mas Deus precisou de trazer uma melhor organização e escolheu esse grande homem e aqueles outros que também escreveram semelhante a ele. E ele nos fala cabalmente: Jesus Cristo, o homem Jesus, ele é o Deus da nossa salvação, é o Deus criador do céu e da terra. João então escreve o seu evangelho, foi provavelmente o último a ser escrito segundo a tradição, e ele faz um fechamento: no princípio era o verbo, e o verbo Deus, e se faz carne e habita entre nós. Ou seja, Deus se torna a palavra dizente e traz à realidade aquilo que não existia, assim desde o princípio, antes mesmo de Gênesis ser escrito. Deus, quando cria todas as coisas, traz todas as coisas à existência por meio do verbo, ou seja, da palavra, a palavra dizente que traz à existência o que não existe, mas traz à existência aquilo que existe dentro do ser de Deus. Deus quis, Deus criou e Deus sustenta todas as coisas. Paulo diz que ele é Deus, e João vai aí asseverar, né, corroborar, dizendo que esse verbo Deus se faz carne e habita entre nós. Daqui a pouco nós vamos entrar, que eu estou empolgado, que eu estava estudando um pouquinho, passando a revista, né? Na aula passada nós paramos porque esse tema é grande, tem muitos pontos a serem
desenvolvido e nós não tivemos tempo no domingo passado. Então paramos aqui na página 83, nós vamos ficar no 2.3 da lição, aonde anteriormente nós falamos do 2.2, falamos sobre o significado da lei, que é boa, perfeita e agradável. Para que a lei foi dada? Foi para ser uma revelação de Deus e de sua vontade, né? Nós lemos ali o Salmo 19, 9, Romanos 7, versículo 12, 16 e 22, e a lei foi dada para o bem-estar da preservação da raça humana, ou seja, a lei é um freio, a graça hoje traz a lei, então a graça hoje nos dá o poder de cumprir a lei, por isso que nós freamos a nossa natureza adâmica caída, conseguimos derrotar ela, conseguimos vencer, porque hoje a lei ela é real dentro de nós, não porque nós somos perfeitos, mas porque fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus por meio da palavra, que é espiritual, que nos gerou ser espiritual, e como seres espirituais hoje nós temos condições de temer a Deus e guardar a sua palavra, porque a palavra que Cristo nos deu é espírito e vida, e ela permanece em nós e faz a boa obra a qual Deus enviou para ser feita. Então a palavra de Deus foi para o bem-estar e preservação da raça humana, para a raça humana não se descambar na vida de promiscuidade, de quebras de princípios, né, de mandamentos do Senhor, para pôr o pecado às claras. Você conhece o pecado porque a lei mostra o pecado. Paulo diz isso. Então a lei é ruim, por isso não, a lei é boa. A lei mostra meu pecado para que eu não peque e me torne réu do fogo do inferno, inimigo de Deus, e viva uma vida de morte eterna. Então quando nós vemos o desenvolvimento de Paulo dentro desse tema, Paulo está dizendo que a lei é boa, perfeita e agradável, mas ela se tornou ruim para o homem, não porque ela é ruim, porque o homem está morto em delitos e pecado. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da minha morte? Ou seja, quem me livrará dessa natureza que está me levando a morrer? Quem pode me livrar disso? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é revelado no Evangelho de João, é o testemunho de João Batista. A lei foi dada para pôr o pecado às claras. Para quê? Para levar o arrependimento e a confiança na graça de Deus. Ou seja, quando eu percebo que eu sou pecador, que eu estou me afastando de Deus, eu tenho a escolha do homem. A escolha não é de Deus. Deus, ele te dá a lei e aponta o teu pecado. E quando aponta o teu pecado, Deus está falando para você assim: ó, você tem a escolha. Você segue o que você quer seguir, ou você renuncia a isso e me segue, e eu te darei a vida eterna. A escolha é nossa. Ou vamos para o caminho de morte, ou andamos no caminho da vida eterna. Para levar o arrependimento e a confiança na graça de Deus. Então você tem: arrepende-se e confia na graça de Deus, que é fiel e verdadeira para nos salvar. A lei foi dada para prover orientação à vida do cristão. Então a lei hoje, ela é a nossa bússola, o nosso livro de regras de fé e prática. Amamos intensamente. E agora está na hora das pessoas amar. Dê a sua colaboração aí para o povo do Rio Grande do Sul. O povo do Rio Grande do Sul está vendo como eles podem estar lá do outro lado do Brasil, lá no sul do Brasil, lá na pontinha do Brasil, né? Como o povo lá de Canoas, mas o povo aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, Niterói, Campo Grande, né? Principalmente aqui da área de Campo Grande, no Rio de Janeiro, quanta gente está separando donativos para enviar, não só igrejas, Assembleia Universal, todas as igrejas que eu conheço estão separando e levando para algum ponto de coleta para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, o povo de São Paulo, todos, quase todas os estados brasileiros estão ajudando o povo do Rio Grande do Sul. Por quê? Eles agora vão descobrir quanto eles são amados, principalmente pelo povo evangélico, pelo povo católico, pelo povo cristão. Nós amamos o Rio Grande do Sul, nós amamos esse povo. Que Deus possa vos dar graça para que vocês se levantem o mais rápido possível, que nós sabemos que o arroz, o feijão, a batata que nós comemos aqui, são vocês que produzem aí. Então o interesse maior de toda a nação
é que essa região seja restaurada o mais rápido possível. E eu vou profetizar aqui. Eu estava hoje de manhã pensando, e Deus falou comigo, me deu algumas revelações que não convém falar agora aqui, mas dentro dessa revelação, Ele falou ao meu coração: o povo do Rio Grande do Sul vai passar por essa calamidade, mas depois eles vão experimentar um período de grande bênção e grande fartura. Aquele chão vai produzir de tudo, aquele povo Deus vai abençoar de uma maneira tremenda. Agora, que o vosso coração, povo do Sul, povo de Santa Catarina, povo de Canoas, povo de todas aquelas cidades, abra o coração para o Espírito Santo, abra o coração para o Senhor. Ninguém está chamando vocês para ser fanático, não. Eu não gosto de fanático, não sou e não gosto. Chamando você para conhecer o Cristo, conheça Deus. Ele tem o melhor para vocês, com certeza. E está mostrando isso, quando leva o povo dele a vos amar de maneira intensamente. Deus abençoe aí a todas as igrejas, principalmente aí a Igreja Universal, que está aí bombando nesse trabalho, principalmente a igreja também, a Assembleia de Deus do Silas Malafaia, também está se esforçando muito aí pelo povo do Sul. Que Deus abençoe aí. Tem um rapaz aqui perto da gente, né, que ele tem o nome de Cleito também está se esforçando por demais, está levando uma carreta de mantimento para vocês aí. Eles mesmos estão trabalhando, estão alugando, estão pegando, estão recolhendo, e Deus tem aprovado muitíssimo. Deus abençoe. Temos aí no Rio Grande do Sul a nossa irmã Lucília, né, a qual sempre nos abençoa no nosso trabalho de missões, e ela tem passado para nós o que está acontecendo aí. A coisa lá está muito feia, mais feia do que nós pensamos, né, do que a televisão mostra, mas tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Vamos continuar a nossa lição, Romanos, conhecendo o Novo Testamento, a revista, ó, tá? Lição de número 12, conhecendo o Novo Testamento, o livro de Romanos. A depravação do homem e a ira de Deus. Romano revela a condição depravada dos seres humanos. Praticam coisas inconvenientes. Romanos, capítulo 1, vamos lá, nos ajude. Vou pegar o obreiro que está hoje aqui, que o outro foi viajar. Romanos, capítulo 1, versículo 28, né? 28, do 28 ao 31. Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 31. Se o irmão achou, pode ler, por favor. Glória a Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, só até o 31. Pérfidos, isso aí. O que o escritor Paulo está querendo dizer aqui aos romanos? Que os homens, depravação do homem e a ira de Deus. Em cima nós falamos sobre a lei, o que a lei faz. A lei faz tudo isso de bom para o homem. Mas aqueles que escolhem viver fora dos padrões da lei, eles são entregues à sua própria consciência. Você já notou que a pessoa fala, quando não quer Deus, ele fala assim, não, eu tenho a minha religião, como se religião pudesse salvar alguém. Religião não salva. Se você conhecer Jesus e se tornar um religioso, você só está perdendo o seu tempo. Aí o apóstolo vai nos mostrar assim, a condição depravada dos seres humanos quando estão fora dos padrões, dos princípios de estilo de vida que Deus nos legou por meio de sua palavra.
O que é estar fora dos padrões, dos princípios de vida que Deus nos legou? É estar fora dessa doutrina, desse ensino. Doutrina significa ensino. Quando eu não estudo as Escrituras Sagradas, eu vivo como um bruto. Eu vivo segundo os meus pensamentos, aquilo que eu acho. Aí você vai ver uma pessoa de natureza caída, morta em delitos e pecados. Quando diz morto em delitos e pecados, não é morto fisicamente, é morto eticamente, morto moralmente. Moralmente ele está insensível a esta palavra. Ele não quer ela, porque ele está morto, porque essa palavra espiritual ele está no estado de morte. Então, quando o indivíduo se encontra no estado de morte, ele não consegue cogitar das coisas de Deus, ele não tem condição de assimilar. E praticam coisas inconvenientes. Quais são essas coisas inconvenientes que os homens praticam, né? Aí o apóstolo ele vem nomeando, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental. O apóstolo está tocando no âmago da verdade, ou seja, está entrando lá onde a verdade tem que entrar, mentalmente reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, ou seja, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, ou seja, as pessoas que estão fora dos padrões divinos, eles são aborrecidos de Deus. O que é eu viver aborrecido de Deus? Nada que Deus quer para mim me dá graça, ou seja, me dá felicidade, me dá prazer. Eu me aborreço quando alguém diz para mim que o roubo é errado, a riqueza ilícita é errado. A pessoa que não tem Deus, ele se aborrece, porque ele quer as coisas rápidas, ele quer enriquecer rápido. Ele é soberbo, ele é presunçoso, ele é soberbo, ele é inchado, ele é avarento, ele é mentiroso, ele é desafeiçoado a bons conselhos, desafeiçoado a conselho de pai e de mãe, ele é desafeiçoado a tudo, ele só quer aquilo que o coração dele produz. O que o coração de um morto produz? Morte. Então, quando você olha esse tipo de gente que não quer conselho de pai, de mãe, não quer de ninguém, aí você olha, ele está entregue ao vício, ele está entregue à prostituição, ao lesbianismo, ao homossexualismo, ele está entregue a algum tipo de pecado que vai levar ele para o inferno, que o diabo que o escravizou leva ele a quebrar os princípios dos mandamentos divinos. Por isso é essa depravação. O que é depravação? A pessoa não consegue firmar o seu pé no caminho da verdade, ele escolhe qualquer coisa e nem está aí quando quebra as regras e os princípios basilares da palavra de Deus. Ainda que ele não tenha conhecimento nenhum das Escrituras Sagradas, ele quebra por prazer e por soberba, por adoração própria, os princípios morais da existência do ser humano. O que são os princípios morais? Quando o indivíduo está traindo alguém, ou com um homem de uma mulher, ou com uma mulher de um homem, quando ele quebra o laço, né, de fidelidade do casamento, seja a mulher, seja o homem, ele sabe que está errado, mas ele simplesmente quebra por prazer dele, mas moralmente ele sabe que ele está errado. Quando o indivíduo vai em algum lugar, ele vê algo que ele gosta, e ele lança a mão daquilo para roubar, ele rouba às claras na frente de todo mundo? Não, ele vai roubar escondido. Por que rouba escondido? Porque a lei moral que Deus implantou dentro do ser humano, ela serve para guiar ele na justiça e na verdade, para que ele encontre um dia esta verdade. E ele vai falar, caramba, poxa, que maravilha, o que Cristo fala é o que eu sinto, que legal. Aí a pessoa pega e abraça o Evangelho, porque ele se reconhece no Evangelho. Mas quando eu vivo de maneira depravada, eu não reconheço os princípios do Evangelho. Eu roubo. Tem gente que é cleptomaníaco, ele tem mania de roubar. Outros são
sadomasoquista, gosta de prazeres que faz sofrer, outros são assassinos, outros são homicidas, assassinos, eles vão fazendo tudo, vão roubando, as pessoas descontroladamente vivendo, por quê? Estão em caminho de morte. Aí Paulo vai dizer aqui em Romanos 1, 28, 31, que eles têm todas essas características. E quando tu vê um filho rebelde, um marido rebelde, uma esposa rebelde, alguém rebelde no meio social, eles têm todas essas características nele. Eles falam palavrão, não respeitam a autoridade, não respeitam os mais velhos, não respeitam o direito dos outros, eles vivem desenfreadamente uma vida como aquele que desce de ladeira abaixo sem freio, porque eles desprezam o freio da verdade. A verdade está aqui para nos dar a vida eterna. E o que é a vida eterna? É abraçar o princípio que Deus nos deu, que é o Cordeiro de Deus, que é vivo hoje, mas foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Essas verdades basilares que Ele nos deu servem para nos guiar até a coroa da vida, da verdade e da justiça. Aí, Romanos 1,32 diz que os que tais coisas praticam são dignos de morte. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você já parou para pensar? Só que eu vou falar para você que é bacana isso, você precisa de entender isso. Tem aqueles indivíduos que se encontram, né? E o camarada fala assim, não, eu não fumo, eu não bebo, nunca matei ninguém, nunca morri ninguém. Aí tem gente que não fuma, não bebe, ele é perfeito, mas isso não te dá direito a ser salvo. A única coisa que nos salva é Jesus Cristo. Você tem que aceitar Cristo para ser salvo. Olha o que eu quero te dizer. E de repente você olha o ciclo de amizade dele, a maioria das pessoas tem a persona, ou seja, o caráter, aquilo que ele gosta igual a ele. Então você vê que as pessoas que têm mais ou menos um desenvolvimento moral, do padrão moral que Deus implantou dentro dele, elas acabam se encontrando e fazendo amizade. Olha o que eu vou dizer para você. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que tem princípios morais, ainda que ele não seja cristão, ele com amizade bem estreita, bem colada com um indivíduo que é ladrão, que é adúltero, que é prostituto, que é assassino, você não vai ver, o cara quer a distância disso. Por quê? A lei moral dentro dele faz ele ter esse padrão de vida, não é porque ele é bom não, foi Deus que deu isso para ele. Tudo que nós temos não vem de nós mesmo, foi Deus que nos deu. Ele já fez o homem com esse padrão, para um dia ter um encontro com ele, para viver com ele. Ele fez o homem dessa maneira. Porém, o pecado entrou no mundo e fez com que o homem caísse em treva e escuridão, ou seja, ficou alienado de Deus. Aí você percebe que o grupo que essa pessoa pertence, mais ou menos tem a mesma característica dele. E você já parou para pensar que aquele indivíduo que é falso, mentiroso, ladrão, roubador, assassino, adúltero, prostituto, farinha pouca, meu pirão primeiro, você já parou para pensar que eles, quando se encontram, parece que eles se tornam em uníssono, eles formam aquele conluio, aí formam a quadrilha de malfeitores? Isso nas drogas, isso quando tem amizade que gosta de noitadas, prostituições, de que não respeitam ninguém, gostam de briga, esse tipo de gente, porque é algo espiritual, é uma corrente espiritual, são espíritos sedutores que se apossam daquelas pessoas. Então, para que o homem se livre de tudo isso, e tudo que eles praticam ali, na maldade, ele sabe que eles são passíveis de morte, ele sabe que ele assassinou, ele vai morrer, ele sabe que ele roubou, ele tem que ser preso. O pior desses é a primeira turma que eu falei, aquele que diz, não fumo, não bebo, não faço. Esses são os piores de serem convencidos do seu pecado, porque ele acha que ele fazendo isso, ele não precisa de Jesus. Só que Jesus não veio para salvar só o malfeitor, Jesus veio para salvar todo descendente de Adão, que por causa do pecado original estavam mortos em delitos de pecado. Porque em Romano, Paulo está explicando isso. Então, tanto aquele indivíduo que nunca fumou, nunca bebeu, nunca roubou, nunca adulterou, casou com a moça, e hoje ela é mãe dos filhos dele, ele formou uma família, e ele e ela estão vivos agora, vivo, às vezes com 50, 60 anos, 70 anos, vocês precisam ter um encontro com Deus,
para não jogar a sua oportunidade de vida fora. Não se fie na sua própria justiça. A justiça que agrada a Deus é a justiça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem que confessar Jesus com a sua boca, crer com o seu coração e aguardar na preservação de um padrão de vida de santificação. O livro de Romanos é teologicamente completo quando fala de salvação. Ele nos mostra o estado do homem, como o homem vive, o que Deus fez pelo homem, o que Deus está fazendo e aonde Deus vai levar o homem, a glorificação, que é a retirada do domínio, do poder e da presença do pecado para sempre, para viver com ele. O livro de Romanos é um livro teologicamente completo no padrão de doutrina de salvação. A Bíblia diz em Romanos 1,32 que eles aprovam essas práticas, eles aprovam essas coisas e são dignos, né? São passíveis de morte, são dignos de morrer, porque quem peca sabe que quebrou princípios. Quando se quebra princípios, lá dentro dele ele sabe, caramba, se uma pessoa rouba, ele sabe que ele vai lá roubar, ele pode morrer. Se a pessoa adultera, a pessoa faz vive assim nessa prática de prostituição, ele sabe que uma hora alguém vai matar ele, alguma coisa pode acontecer com ele. Por quê? O pecado gera a morte. A Bíblia diz aqui no capítulo de Romanos 1:20 e 2:1 que são inculpáveis. Olha, 1:20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ah, pastor Américo, não, meu querido, eu não conheci o Evangelho. Não é desculpa para você pecar. Quando você, mesmo se você não tem conhecimento do Evangelho, pode ser um índio, pode ser um africano lá das profundezas da África, que nunca leu, nunca aprendeu a ler nada, ninguém nunca pregou para ele. Se ele for lá na choupana do outro, se ele for na machamba do outro, que é a roça, né? Se ele for na roça do outro, na plantação do outro, lá na machamba do outro, se ele for no roçado do outro e roubar a fruta que o outro plantou, ele sabe que ele está cometendo crime. Então ele roubou, quebrando um princípio moral que diz dentro dele que está errado. Então quando você peca moralmente, sabendo do que você está fazendo, cometendo um erro gravíssimo, e você vai colher esse erro. Quando chega aqui em 2:1, ele vai dizer: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então quer dizer, o indivíduo, na maioria das vezes, que vive nesse padrão de vida, ele gosta de, não, porque eu tenho, eu sou, eu faço, escondendo, na realidade, a sua natureza pérfida. E ele se arroga para si o direito de julgar as pessoas, principalmente aqueles que dizem: não bebo, não fumo, nunca fez mal, nunca firmou a ninguém. Eles são tomados por um espírito de escuridão e trevas, que não deixam eles assimilar a sua culpa e o estado que eles se encontram de morte, para que eles fujam da ira vindoura de Deus, que é a condenação de todos aqueles que renunciaram a Jesus. Ah, pastor, eu pequei tanto, e agora o que eu faço? Aceita Jesus, que ele perdoa você, e entra nos padrões de santificação que essa palavra nos legou, para você poder ser salvo. Que não adianta aceitar Jesus como Salvador e você viver na prática do vício, da heroína, da cocaína, do roubo, das drogas, da corrupção, fazer coisas erradas, enriquecimento ilícito, roubar, matar, destruir, contrabando, e etc, etc. E depois eu sou salvo. Não, você é salvo de ser salvo. Se viver na prática do pecado, não tem salvação. Então vamos ver aqui, são culpados, né? Eles são indesculpáveis. Indesculpável por quê? Porque não tinham o Evangelho? Não, porque quebram os padrões e os princípios morais que Deus implantou dentro de seus corações. E para aqueles que conhecem as Escrituras, o estado dele é pior do que aquele que não ouviu. Quem conhece as Escrituras, que vive roubando aí, fazendo coisa errada, e conhece pessoas que têm mais de 50 anos fazendo coisa errada dentro da própria igreja, e está fazendo errado. Quando foi jovem fez errado, a vida toda está fazendo errado e acha que Deus é bobo. Acha que Deus não está vendo. Deus é o Senhor, é o justo juiz. São culpados
independente de raça, Romanos capítulo 2, versículo 12, né? 2,12, assim pois, todos os que pecaram sem lei também, sem lei, perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ou seja, não tem jeito, eu pequei, mas eu não tinha evangelho. Mas você vai ser julgado pela lei. Pegou sem lei? Então você vai ser julgado. Diz aqui, 2,12, assim pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Eita glória! Não adianta você conhecer e não praticar. O apóstolo está dizendo aqui, você conhece e não pratica, tu está perdido. Agora, se você conhece e pratica, você está salvo pela santidade que a prática da lei promove em você para com Deus e para com a sociedade. Então, temos que valorizar esse evangelho. Estão debaixo do pecado, Romanos 3, 9, do 3 ao 9 ao versículo 18. Aí o Carlos vai pegar ali o Romanos 5, capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler o 3 do 9 ao 18, que diz assim: com que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Paulo está falando assim, não adianta você dizer para mim que eu vivo debaixo da lei de Deus, mas se Paulo está dizendo aqui, se você não aceitar o Cristo como Salvador, para que a lei de Deus, que é espiritual, possa ter guarida dentro de seu coração, para surtir o efeito que agrada a Deus, porque quando eu aceito o Cristo como Salvador, eu vou nascer de novo, dentro de um projeto e um propósito divino, não humano, para poder ter padrões divinos e ser espiritual, para ter condição de aplicar aquilo que é espiritual no meu homem interior, para que o meu homem exterior venha exteriorizar o que é espiritual. Então Paulo está dizendo que somente os nascidos de Deus têm condição de cumprir com a lei que é espiritual. Mas se eu digo ser seguidor da lei e vivo na escravidão do pecado, a lei não terá efeito para mim, ela mesma me condenará. E se eu morrer sem lei serei julgado. Mas por que morrer sem lei, ou morrer dizendo que tenho a lei, se não tenho capacidade de cumprir a lei, quando Deus me deu aquilo que a lei promete e cumpriu paulatinamente, fidedignamente, para com a raça humana, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu tenho Cordeiro, eu tenho salvação. Se eu não tenho Cordeiro, eu não tenho salvação. Assim foi na retirada do povo do Egito. A família que imolasse o cordeiro, passasse o sangue no umbral das portas e comesse o cordeiro, ela seria salvo do exterminador. A família que não fez, perdeu o seu primogênito, recebeu a visita da morte, da desgraça. Estão debaixo do pecado. Lê para mim, irmão, o 5,8. 5,8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque ele prova o seu amor, ele nos dá a condição, deixa aberto no 5 aí que tu vai ler de novo aí, ele dá a condição por meio do Cristo de sermos salvos, porque o único meio pelo qual o homem tem
condições de receber a salvação é por intermédio do Cristo. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Se eu quero ser salvo por meio das obras, a lei não me dá condição de, pelas obras da lei, eu adquirir salvação. Que quando eu digo cumprir a lei e rejeito aquilo que a lei me presenteou, o dom de Deus que é Cristo, então eu digo que a lei não é boa, eu renuncio à lei, porque se a lei aponta para Cristo e eu renuncio a Cristo por algum tipo de mente obtusa, algum tipo de ignorância quanto ao conhecimento das Escrituras, algum tipo de tradição religiosa, então eu falo para Deus que aquilo que Ele preparou para mim não presta, não vale. O que vale é aquilo que eu quero te dar. Aí nós vamos então entender um pouco, porque às vezes as pessoas falam isso, mas não é isso que lá está querendo dizer. Quando o sacrifício de Caim e Abel, um sacrifício de leguminosas e verduras, é bem aceito por Deus? Sim, é bem aceito por Deus. O sacrifício do cordeiro era o sacrifício que Deus estava acostumado a aceitar? Sim, era o sacrifício que Deus estava acostumado a aceitar? Sim. Deus poderia ter rejeitado o sacrifício de alguém que trouxesse um cordeiro para ele? Sim, Deus rejeitou muitos sacerdotes, muitos reis sacrificaram cordeiro, até novilho, diante do Altíssimo, e Deus, nunca visitou aquele sacrifício. Quando você olha Caim oferecendo a leguminosa e Abel oferecendo o cordeiro, e Deus visita o sacrifício de Abel e não visita o sacrifício de Caim, aí as Escrituras nos revela que Deus, quando olhou para os sacrifícios, Deus contemplou o coração dos ofertantes, e o coração de Caim era mau e o coração de Abel era um coração justo, um coração sincero, verdadeiro. Abel ofertou como adorador, sem se importar com quem estava à sua volta ou com a vida de qualquer pessoa. Ele simplesmente queria expressar adoração ao Eterno. Caim estava porfiando. Quando Deus diz, Caim, o seu coração é mau, cumpre dominar a maldade que está dentro do seu coração. O coração de Caim estava cheio das virtudes que ainda há pouco nós lemos. Ele era porfiador, mentiroso, ganancioso, desafeiçoado a pai e mãe, não tinha afeição nenhuma para com seu irmão, carinho nenhum. Deus conhecia o coração de Caim. Por que ele mata Abel? Porque ele já estava dentro do seu coração dominado pelo pecado. Deus não aceitou o sacrifício de Caim, não porque era leguminosas, como muitas pessoas pregam aí, por falta de entendimento. Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque o coração de Caim era mau. E Deus fala, Caim, o pecado jaz à porta do teu coração para dar um salto para dentro de ti e te dominar. Cumpre a te dominar o pecado, ou seja, não é Deus que domina o pecado para proteger o tadinho do ser humano, não, é o ser humano que tem que dominar o pecado, porque o pecado não pode chegar em Deus, mas o pecado pode entrar no homem, e o pecado não entra em Deus, porque Deus é santo e Deus não é mau. Então Deus vai aconselhar, Caim, cumpre a te dominar. Se tu dominar e procederes bem, porque ele não estava procedendo bem, não tinha bondade dentro dele. Deus falou, se tu dominasse a tua natureza e procederes bem, renunciar isso que está dentro de você, será tu aceito. Deus fez uma promessa para ele, rapaz, eu vou te aceitar, mas desse jeito que teu coração está, não tem condições. Olha como o seu coração está, tu está aqui na igreja, mas o teu pensamento está na amante lá fora. Tu está aqui na igreja, mas o teu pensamento está na caixa do teu patrão, tu está acostumado a roubar, tu está pensando no próximo roubo que tu vai fazer. Tu está aqui na igreja, mas tu está pensando no adultério que tu vai cometer daqui a pouco com aquele homem, com aquela mulher. Tu está aqui na igreja, mas você está pensando na sua vida de pecado. Deus sabia muito bem o que estava dentro do coração de Caim. Abel, Deus recebeu na hora. Deus não tem diálogo para aquele que está certo. Deus tem o que? Para com aquele que está certo? Comunhão. Enquanto Deus repreendia Caim, Abel estava recebendo da glória, da graça. Tu imagina aquele crente que oferece algo a Deus, e a graça de Deus visita ele começa a sentir aquela alegria, e é glória para todo lado, é poder. E às vezes o rebelde está lá do lado, abre o olhinho assim para dar uma olhada, está na carne.
é do diabo, isso não é de Deus não, porque ele não está sentindo, ele está morrendo de inveja, porque às vezes o outro consegue sentir e glorificar, e abre o coração, e pula e glorifica. Meu irmão, deixa, se está na carne, quem tem poder e autoridade para julgar é Deus. Deixa a criança pular, deixa a criança se alegrar. Então quem está com Deus oferece, e Deus não tem tempo nem de ir lá falar, mas não dá tempo. Ele está glorificando, ele está ouvindo Deus dentro dele. A comunhão é interior, é algo dentro. Agora com Caim não. Caim, Deus estava do lado de fora de Caim, falando, Caim, esse aqui é o perigo. Não, eu estou ouvindo Deus, mas não quero Jesus. Não, o negócio de Jesus comigo não tem não. Eu não preciso de Jesus. Já vi gente falar aí, não preciso dizer que aceito Jesus não. Eu tenho Deus. Caim era assim, não. Estou conversando com Deus, mas Deus estava conversando com Caim, mas assim, ó, Caim, apluma a tua vida, põe o teu coração direito. Se tu dominar o mal que está dentro de você e procederes bem, tu serás aceito. A promessa de Deus é essa para o pecador. Se você dominar esse mal, esse desejo de prostituição, de adultério, de roubo, de mentira, de viver desenfreadamente, tu dominar isso, o meu Espírito vai te dominar, vai te santificar e tu vai ser aceito pela santificação que a palavra da reconciliação promoveu dentro dele. Agora tu vai ser aceito desse jeito, Caim? Eu não te aceito. Quantos Caim temos hoje dentro da igreja? Quantos? Poucos ou muitos? Muitos. Que precisam de se aproximar de Deus por meio dessa santificação, para serem aceitos e receber o gozo da salvação. São pecadores e estão separados de Deus. Romanos 5,8, aí, irmão, e Romanos 3,23. Vou ler o 3,23 primeiro, depois ele vai ler o 5,8. Já. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O 5,8. Lê o 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não é mérito de ninguém. A gente tem que ler novamente às vezes o versículo para fazer uma correlação e dar harmonia àquilo que nós vamos falar, mesmo que seja logo depois. É um conjunto de informações. Então, são pecadores, estão separados de Deus, mas que graça! Nós conhecemos isso hoje e sabemos que Deus deu Jesus Cristo para morrer por nós. Então, se eu aceito Cristo, Paulo ensina isso nas suas epístolas, a justiça de Deus em Cristo Jesus, ela é aplicada ao meu ser. E eu não sou justo, mas Deus me vê como justo. Eu sou pecador, mas Deus me vê como absolvido. E quando Ele me vê assim, Ele me dá o Espírito dele que clama em mim, Abba Pai, e aponta um caminho de santificação por meio dessa palavra. Fala, ó, anda na minha palavra, anda nos meus preceitos, aprenda o meu ensino, a minha doutrina, e anda tu comigo. E Deus fala com Abraão assim, ó, se tu uma bênção. Você vê que Deus primeiro ele tem um relacionamento com Abraão, começa a fazer promessa a Abraão, se manifesta a Abraão, e depois ele vai falar assim para Abraão, se tu uma bênção. Eu vou te dar todas essas promessas, ó, mas se tu uma bênção. O que é ser tu uma bênção? Tu vai ter que colocar em prática tudo o que eu sou. E Abraão sabia que Deus era justo, era honesto, não gostava de mentira. Deus passou os seus padrões para Abraão, e ele já tinha um padrão semelhante a esse, porque a lei moral já guiava Abraão dentro dos princípios da verdade de Deus, que a lei moral tem esse poder. Ainda mesmo o seu evangelho te separa do mundo, do pecado, mas não te dá direito à salvação. E Deus vai falar para Abraão, se tu uma bênção, agora tu vai ter que andar de maneira tal, que quem olhar para você, vai ver o meu caráter em você, vai ver a minha personalidade em você, vai ver a aversão sua para com o que é errado, e vão ver você, vão me ver em você. É isso que Deus falou para Abraão, e todas as pessoas que recebiam Abraão, entendiam, viam e percebiam que Abraão era uma bênção, assim como o rei Aquis disse para Davi, tu para mim é como um anjo de Deus. Ele via, porque Davi representava isso ali para eles, ele via Davi como justo, era obediente, era um camarada que estava firme, estava do lado, e Deus preservou Davi ali por meio de quê? Da justiça.
E o testemunho foi dado pela própria boca de Aquis, sabendo nós que Davi cumpria com os propósitos de Deus ali dentro do reinado dos filisteus, mas Deus teve um propósito de manifestar tudo isso para que o povo hoje veja isso. São inimigos de Deus, Romanos 5:10, olha só, e Colossenses 1:21, abre Colossenses 1:21, que eu vou ler Romanos 5:10, que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, olha o que o apóstolo Paulo fala, você só é reconciliado com Deus se você aceitar o sacrifício de Cristo. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está falando, aqueles que aceitaram Jesus Cristo e permanecem no caminho de santificação, vão ser salvos na vinda do Senhor. E agora, pastor Américo, quem vai ser salvo? Só os que estiverem vivos e os que já morreram em Cristo. Colossenses 1:21, que maravilha. Colossenses 1:21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O que Paulo está querendo dizer ali? Acabou? Acabou. O entendimento do homem precisa ser mudado. Quando falamos de entendimento, falamos de espírito. Que o espírito, ele trabalha junto com a mente. O homem é corpo, alma e espírito. Mas eu não gosto de falar assim, corpo, alma e espírito. Vamos, para você entender o que eu estou falando, corpo, alma e espírito. Aquilo que é mais elevado. Então quando Deus quis criar o homem, o que estava pronto primeiro? Você vai entender o que eu estou falando. Isso aqui foi matéria de seminário, e Deus me deu entendimento, e naquele dia o Espírito Santo trabalhou de uma maneira tão poderosa na minha mente, que eu deslanchei aquele dia lá, falando com o pessoal. Deus deu graça, e eu gosto de falar sobre isso. Quando Deus estava criando lá o boneco inanimado, da matope, do barro, o homem estava sendo projetado ali, o homem já existia. E agora? Como que funciona isso? Pastor Américo, me diz. Deus preparava o matope, o barro. Deus estava moldando cada dedinho do pastor Américo, o dedinhozinho, o dedão, o anelar, a falange das minhas mãos, meu punho, meu pulso. Deus trabalhando, fazendo o pastor Américo, não fez careca não, fez com o cabelo. Deus trabalhou tudo, fez bonito, também não fez barrigudo não, fez cara saradão, aquele Adão bonitão. Deus estava trabalhando o Adão lá. E aí, como é que fica? Ali era um boneco de barro como uma criança faz. Alguém pode fazer um boneco de barro. Como fica isso? O homem estava existindo ali, aqui não, irmão. O homem já existia dentro de Deus. Por isso que Paulo diz que o ser humano que não tem Deus, ele fica tateando, ele inventa Deus para ele quer alguma coisa para adorar. Por quê? É o anseio do nosso espírito, que hoje está desligado de Deus por causa do pecado, daqueles que estão na perdição, não dos salvos que já estão religados a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Eles querem se religar à realidade que ele tinha antes, mas não consegue, não percebe, porque ele está afastado de sua casa em escuridão. Então, quando Deus cria um boneco de barro, na realidade o homem já existia em Deus. O homem já era um ser dentro de Deus, vivia em comunhão com Deus. Só que nós não sabíamos, Deus nos criou para isso, para ter comunhão com Ele. Quando Deus cria o homem e sopra, sai da onde o homem? Sai de dentro de Deus. O homem estava lá, ainda que a nossa consciência não nos deixa perceber essa realidade, nós vivíamos lá em plena simbiose com Ele. Ele nos tinha dentro dele. O Eterno tem todo ser humano com Ele. Tudo Ele possui. Por isso que a Paulo diz, por Ele, por meio dEle, para Ele, todas as coisas foram criadas por Ele. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Jesus. Oh, glória. Diz que a Bíblia diz que os sacerdotes ficavam como que embriagados, É tremendo isso. Maravilha, Senhor. Então Deus já nos tinha, quando Deus sopra naquele boneco inanimado, Deus sopra o pneuma ali, é o espírito do homem, humano, e traz esse homem à existência.
Então eu gosto de dizer assim, o homem é espírito, é alma e é corpo, porque o corpo foi algo secundário que foi preparado para algo primário que já existia, para entrar naquele corpo. E a Bíblia diz assim, olha como a Bíblia, as verdades são nos reveladas. Deus sopra o pneuma no barro, então Deus tinha o espírito e tinha o corpo preparado. E quando Deus sopra, aí a Bíblia diz que o homem passou a ser o quê? Alma vivente. A alma passa a existir na fusão do pneuma com a vida biológica, com a matéria biológica. Quando funde ali, então o homem passa a ser alma vivente. Ele possui um espírito, ele possui uma psique e possui um corpo. As duas partes imaterial do homem são o espírito e a psique dele. E o corpo é a parte material. Quando o homem morre, volta para o pó. E o espírito e a sua psique, que são tudo que ele fez, que vai com ele, segue ele, bem ou mal vai seguir ele. É como um disco rígido que está tudo escrito ali. Ele vai para o domínio de Deus, volta para Deus no sentido de domínio. Tem gente que pensa que volta para Deus para viver com Deus. Não, não é. Volta para o domínio de Deus. Só vai viver com Deus quem for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aceitar Cristo como Salvador. Então Colossenses 1:21, né? Está aberto ainda aí, lê de novo por gentileza para mim, Colossenses 1:21. Colossenses capítulo 1, versículo 21. E eu acho que o 22 também. Pode ler, pode ler. Completo. Pode ler. Diz assim: e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Aí diz no 22: agora, porém, vós reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então quer dizer, o homem que vive sem os padrões divinos, que a pessoa que não anda segundo esse padrão, ele vive como morto, ele vive na impiedade. Mas Deus nos reconciliou por meio do Cristo, para apresentar a si mesmo uma igreja o que? Santa, irrepreensível. Santa por quê? Deus te dá esse estilo de vida aqui. Então é mudança de pensamento, ó, para que nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a vida de Deus. O que é a vida de Deus? É a prática da palavra de Deus, ou seja, a vida de Jesus é a vida de Deus. A vida de Jesus será uma bênção para aqueles que vivem a vida de Deus. Viver a vida de Deus é viver em santificação, é você viver em obediência à palavra, é você permitir o Espírito Santo ser verdadeiro, ser vida dentro de você, na prática da justiça que é a palavra de Deus. Então nós temos um motivo para adorar a Deus, nós temos um motivo para amar ao Senhor, é porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda inimigos dEle. Vamos ver a parte B do 2.3, Romanos revela a ira de Deus contra a humanidade. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, Romanos 1, do 18 ao 32. Louvado seja Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia. Até o 32. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vós reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé,
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Irmão, está lendo qual versículo agora aí? 26. Vê se é Romanos. É Romanos 1, 18, 32. O irmão está lendo Colossenses. Mas eu não parei não, mas vamos voltar. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Aí o Evangelho é tão poderoso que o que o irmão está lendo se encaixa perfeitamente no desenvolvimento do assunto. Entendeu? Mas aí vai sair fora do corpo aqui. Romanos capítulo 1, do 18 ao 32. Vai ler bastante. É a metade quase do capítulo, mas há necessidade de nós lermos. É maravilhoso isso. Do 18 ao 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente onde tem camarão cinza, corvina de linha, e o melhor de tudo, de pão. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Leu 22. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptíveis, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticaram, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aleluia! Então agora nós vamos ver os pontos. Homens mudaram a glória de Deus, versículo 22 ao 23. Como que coisas que acontecem hoje já aconteceram lá atrás. O que está vendo hoje não é nada de novo, é algo velho. Simplesmente, eu costumo dizer que o diabo é atrasado, ele está sempre pegando as coisas do passado, trazendo de novo para o presente, né? E querendo definir o futuro das pessoas com isso. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é grandiosa, ela serve para nos santificar no passado, no presente e no futuro, desde que nós tenhamos uma disposição mental. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós, o que Paulo está dizendo para nós aqui, é que os homens que estão reprovados, né, são reprováveis mentalmente, por causa dos seus princípios, que eles mesmos criaram, que trouxe desgraça para dentro de si, ao ponto de Deus os reprovar e permitir que eles sejam guiados pela sua própria força, de sua própria natureza. O que Deus está falando aqui? Há uma saída. É necessário que o homem renove essa mentalidade. A Bíblia chama isso de metanoia, mudança de mente. Como vai mudar a mente? Você tem que tirar. O que acontece no computador? Ele tem um disco rígido. Você coloca a informação lá, está lá. A informação está lá. Quando você não tirar aquela informação de lá, não apagar aquilo, aquele computador só vai fazer aquilo. Mas você pega aquele computador, clica na tecla formatar, entra lá, vai formatar e clica, dá enter para formatar. Aquele computador, ele formata aquele disco rígido, é como apagar, aí você coloca o que? Uma nova informação. Porém, o computador, você apagando tudo, aquilo passa a não existir mais. Só que o homem não. O disco rígido do homem é a psique dele, está lá. Pega aí, fica ligado, Deus vai falar contigo. Deus está falando. Está lá a informação do indivíduo. Então, quando ele começa a botar a informação de santificação verdadeira, que são os princípios divinos, vai haver uma luta constante entre a carne, e o espírito. O que é espírito? Tem gente que pensa que o Espírito Santo, ele entra dentro de nós, ele manifesta dentro de nós. Amém, é verdade isso. Mas quando Deus fala de espírito que transforma, é o espírito do entendimento, é a informação, é os princípios, são os padrões imutáveis do Senhor que entra dentro de nós e vai promover uma guerra. Que guerra é essa? O cara gosta de fumar, mas ele sabe que quando ele fuma, ele está cometendo um pecado contra o próprio corpo dele. Se você fumasse, virasse um vulcão aí, né? Soltando fumaça para todo lado, fosse algo que não promovesse o câncer, não promovesse a destruição do seu esôfago. 41 tipos de câncer comprovado que promove a doença no ser humano. Polui o sangue, polui tudo, o esôfago, o pulmão, tudo. Então, quando eu estou usando cigarrete, eu estou pecando contra Deus, porque eu estou matando o templo de Deus, que é o meu corpo. Então o corpo é teu, mas você tem contas a dar a Ele, tem contas do teu corpo a dar a Deus. Você precisa de preservar esse corpo, que Deus vai te usar como instrumento de poder, e Ele precisa de você saudável, não doente. Então eu estou pecando contra o meu corpo, e o pecado contra o corpo
É um pecado do indivíduo contra ele mesmo. E esse pecado é terrível, porque no tempo certo você vai colher aquilo que tu plantou. É como jogar semente no chão. Se eu jogo semente de veneno aqui, o que eu vou colher? Alface, couve? Vou colher veneno. Então, quando a pessoa fuma, bebe, se embriaga, ele vai colher no futuro o quê? Um câncer de pulmão, um câncer de esôfago, um câncer de garganta, um câncer de traqueia, ou algum tipo de outro problema na vida dele. Então, o que a Bíblia nos ensina? Não é para ninguém ficar apontando o dedo, não. Você aprendeu, agora você tem que usar o que tu aprendeu. A Bíblia diz para não fazer. Luta. Um dia eu fumei, mas quando a Bíblia falou do meu coração, eu abri mão disso. A mesma coisa são todos os outros princípios que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a Epístola de Romano, e a Epístola de Romano, ela bate contra todo tipo de pecado. Quando mudaram a glória de Deus, o que é mudar a glória de Deus aqui? Eles, versículo 22 e 23, olha só, versículo 22, capítulo 1, versículo 22 e 23, ele vai dizer assim, dizem que não se deve cometer, Romanos, eu estou no 2, é versículo, é 1, 22 e 23, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que é mudar a glória de Deus? Um indivíduo. Tem países aí que adoram o rato, adora o boi, né? Adora cobra, adora serpente, adora outro homem. Faz lá a imagem de um homem e coloca diante dele. A própria imagem do Cristo não é permitido se fazer. Não é. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque primeiro Deus é espírito e o homem parece com o homem. Então você não adora homem, você adora a Deus. Sabemos que Jesus um dia viveu, andou aqui na terra, tinha sua aparência, sua semelhança, mas eu não adoro na semelhança de um homem. Eu adoro pelo Deus que Ele é, pelo Deus que Ele representa, pelo Deus da minha salvação. É o eterno, é o todo-poderoso. Aqui, aí, por causa disso, Deus fez o quê? Os entregou o quê? Vou seguir a ordem. Mudaram a verdade de Deus. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então eles criam para si um Deus, né? Como era Baal, como era a Sera, era uma deusa, a Sera era uma mulher, tá? Com a imagem de mulher, cheia de seios para mostrar fertilidade, né? Capacidade de produzir filhos, de prosperar. Então a ideia era essa, e eles adoravam aquilo ali, adoravam algo mutilado no lugar do Criador, que é eterno e bendito para sempre. Hoje as pessoas criam seus padroeiros, os seus santos salvadores, para que eles possam adorar, e adoram. Eu não preciso de adorar qualquer outra coisa, porque eu tenho um Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? Amém? Está entendendo? Então nós temos um Deus a qual nós podemos adorar. E como se adora esse Deus? Em espírito e em verdade. Sabe o que é espírito e em verdade? É em entendimento, pela revelação da verdade. Eu não preciso de algo feito de gesso, de prata, de ouro para adorar a Deus. Eu sou um ser espiritual, e quando eu posso adorar a Deus, eu adoro a Deus por meio do sacrifício do Cordeiro, que rasgou o véu e me introduz na presença do Eterno, e eu falo assim: Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu não preciso de o ver, eu sei que Ele está me ouvindo, eu sei que Ele existe, sei que Ele é poderoso para me ouvir. E Deus não é limitado a quantidade, nem a tempo, nem a espaço, então eu posso adorá-lo. Desprezaram o conhecimento de Deus, versículo 28 do capítulo 1 de Romano. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E agora? O Espírito Santo é tão sábio, que quando Paulo ele vai escrever, ele escreve isso aqui de uma maneira, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a sua disposição mental reprovável,
para praticarem, coisas inconvenientes. O que é que Deus está falando aqui? O indivíduo, ele quer roubar, mas ele não quer obedecer a Deus, então Deus deixa ele seguir na força do coração dele, vai roubar. Lá ele morre e vai morto para o inferno. O indivíduo, ele não consegue se segurar, ele quer ver na prática do adultério, da prostituição, então Deus permite que ele vá. A permissiva e a diretiva de Deus. Na diretiva de Deus, Deus nos aponta o caminho da salvação. Na permissiva, Deus deixa você se prostituir, você escolhe aquilo que você quer. O camarada vai lá, se prostitui, uma hora o marido, a esposa descobre, é uma desgraça, ele morre e vai para o inferno. O jovem, a moça, o rapaz, nasceu um homem, mas ele começa a ficar com a sua mente perturbada com muita coisa, e Deus permite ele andar nos seus prazeres, ele vai lá e vai se prostituir no homossexualismo. A mesma coisa a mulher, Deus criou e deu ela a glória de produzir filhos. Uma das maiores glórias que o ser humano tem, abaixo de Deus, é a produção de filhos. Deus deu isso para a mulher, para o homem não. Nós somos os reprodutores, nós colocamos lá o gameta, nós colocamos a semente dentro do óvulo, mas quem gera é a mulher. No globo terrestre, quem tem esse privilégio só a mulher. O homem reconhece isso de uma maneira inconsciente, tão grandiosa, que para ele ter família, ele tem que sustentar aquela mulher eternamente, junto com os filhos. Está entendendo? Porque esse é o projeto de Deus. Então, às vezes, a mulher ela começa a perder também, como o homem que não andou, a mente está tomada por uma paixão e ela se entrega ao lesbianismo. Aí perde toda a glória que Deus deu para essa pessoa. Por quê? Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo que tudo isso é por desprezar o conhecimento de Deus. Mas olha, pega isso aqui e começa a comer. Você vai ver que Deus vai fazer algo tão tremendo, tá? Deus, tão bacana, que a pessoa vai falar assim, caramba, o que eu estava fazendo? Onde eu estava com a minha mente? É isso que o Evangelho promove. É uma transformação dentro de nosso ser. É uma mudança radical dentro de nossa natureza. É isso que Deus faz. Entregou-os à imundícia. Aí, o versículo 24, Deus diz que Deus o entrega, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Né? Agora eu li o versículo errado. Deixa eu ler o versículo certo aqui, o vento virou, o versículo 24 do capítulo 1. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então é uma desonra muito grande quando a pessoa faz esse tipo de coisa. Entregou-os às paixões infames, versículo 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Aí vai dizer aqui, entregou-os a uma mentalidade reprovável, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que é que você entende aqui? E por haverem desprezado o quê? O conhecimento de Deus. Então quer dizer, se você pega isso aqui e começa, se você pega isso aqui e começa a ler e assimilar, vai ter a troca da informação dentro do seu coração. Aí você vai perceber, enquanto você não perceber isso, você não percebe que você está nascendo de novo. O problema é que quando acontece isso dentro de nós pensamos que eu estou com vontade de praticar aquilo. Não, na realidade é vontade. Mas se tem algo dentro de você lutando contra aquilo, o que pode lutar contra o mal? Palavra, está entendendo o que eu estou falando? Então quando você coloca isso dentro de você, essa palavra ela tem de transformar, é uma recriação. Para você recriar algo é necessário que o que está construído seja desconstruído. Para Deus construir algo perfeito, inabalável, puro, santo e agradável a Ele, para ser apresentado a Ele. Então quando você começa a ter conhecimento de Deus, você começa a entrar dentro do padrão de Deus. É onde os gostos, os prazeres, as vontades vão sendo mudadas. Entendendo que a velha natureza, ela vai continuar lá, sempre querendo sair, como um leão para devorar a nova. Então, aquele a quem você alimentar mais,
vai ser o mais forte. Alimenta a nova natureza em Cristo Jesus, porque a outra vai chegar a um ponto de morte que ela vai estar inerte, inoperante. Aí você vai ver como é bom você viver dentro dos padrões divinos, para Deus fazer em você algo tremendo, poderoso e sobrenatural. Vamos lá, a doutrina da salvação, justificação, 2.4 da lição. Segundo F.F. Bruce, justificação pela fé significa que a salvação depende não do sacramento, ou seja, da doutrina, né? Nem do que faça ou não faça qualquer sacerdote ou presbítero, mas da simples resposta dada pelo coração crente à palavra de Deus em Jesus Cristo. Romanos, página 36, de um livro que esse homem está nos indicando. A depravação humana exige manifestação da justiça de Deus. Romanos 3, do 5 ao 8. Vamos ver lá. Romanos 3, do 5 ao 8. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que teremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Pode ler Romanos 5 a 8. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. Então Paulo está dizendo que a justiça de Deus, ela veio para salvar. Ainda que ela aponte o seu pecado e você se perceba pecado, por que você vai viver debaixo do pecado se Deus está falando para você mudar o seu estilo de vida? Está entendendo o que eu estou falando? Você tem um estilo de vida e a Bíblia diz só, ele está errado, mas não diz assim, a Bíblia, a lei apontava, ó, isso é pecado e pronto. Agora, a graça não, a graça aponta, ó, isso é pecado, mas te dá o padrão de santificação, que é você andar na palavra de Deus, e te dá espírito para você andar nela. Isso é que é bacana das escrituras da salvação. Deus só não aponta o pecado, mas ele te capacita para você vencer o pecado por meio da santificação que a palavra de Deus promove em você. A depravação humana exige a manifestação da justiça de Deus, oferecida gratuitamente por meio da graça. Romanos 3, 24, que diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então eu posso ser justo diante de Deus e andar em caminho de justiça. Aqui ó, na morte da pessoa de Cristo pela salvação do homem, não é tornado justo, mas declarado justo mediante a fé no único que é justo e foi objeto do cumprimento da justiça de Deus para com o pecado, Jesus Cristo. Ou seja, a morte de Cristo, ela não te torna justo no sentido da palavra, ela te declara justo. Declara justo e te aponta o que? O caminho da santificação. Então é a prática dessa palavra que vai te levar ao caminhar na justiça de Deus. Agora vamos para a parte B do 2.4, santificação. Na Epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Santificados o quê? Pela verdade que Deus nos deu, que é a palavra. A premissa aplicada em Romanos é a mesma, por isso no capítulo 7 o apóstolo insiste em apontar a veracidade da luta contra o pecado. O ensino é que precisamos lutar intensamente contra o pecado como um processo de santificação pelo Espírito de Deus. A boa notícia é que a vitória é certa para os salvos em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 8, versículo 31. 8:31. Vamos aqui, ó. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus te deu o poder da santificação, não tem necessidade de você andar como inimigo de Deus, como filho da ira, como alguém que é rebelde, desafeiçoado, a pessoa que está querendo andar, viver segundo a sua vontade. É melhor que você pratique a vontade de Deus, porque Ele é boa, perfeita e agradável. Vai levar você ao entendimento para você se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, tudo parte da mente. Deus não fala com débil mental,
Deus não fala com a pessoa débil na fé. O que é débil na fé? O conhecimento que ele tem de Deus é débil. Não dá a ele poder interior no seu homem interior, por meio da autoridade da palavra, para ter uma vida de qualidade com Deus. Então o que nós temos que fazer? Esforçando-nos. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado o quê? À força. Está entendendo? Jovem, o reino de Deus é tomado à força. Sabe o que é força? Você tem uma mente, a Bíblia te oferece outra. Então eu vou lutar para ter a mente de Cristo. Então eu prefiro ter a mente de Cristo do que ter o pensamento e a mente do mundo. A glorificação em Romanos 8, 30, 39, Paulo enfatiza a glorificação. Esse trecho funciona como um epílogo, ou seja, como um fechamento geral, informações gerais que traz um momento, um ápice de um momento que vai acontecer, né? O apóstolo emprega o termo do passado, aponta para o futuro. Ele quer significar a certeza da salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então vamos agora estudar os 3 tempos da salvação. Salvação pela fé em Cristo, que é a justificação, santificação e a glorificação. Primeiro vem a justificação. Somos libertos da condenação do pecado. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Pode ler? Pode. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só há paz no interior do indivíduo por meio de Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus, a paz. O pecado perde o domínio sobre você quando você se alimenta dessa palavra e põe ela em prática. Não adianta você conhecer e não praticar. Quem conhece e não pratica é ouvinte enganador, que está entregue ainda ao espírito de morte. Então, o que você precisa de fazer? Andar com Deus. Deus abençoe o nosso pastor José Ferreira, que está nos assistindo. O que você tem que fazer para andar com Deus? Tomar para você a justificação. Fui justificado. Não há motivo em mim para viver mais na prática do pecado. Não importa, agora eu vou tentar cada vez mais me aperfeiçoar. É de fé em glória em glória. Você não vai se tornar perfeito de um dia para o outro, mas estará se santificando. Santificação fala de aperfeiçoar. Santificação, liberto dos poderes do pecado. Romanos 6, do 11 ao 12. Né? Pecado presente. Falamos da condenação do passado, que ele nos deu paz interior, porque eu não carrego mais aquele peso comigo. Agora, no presente, o que a santificação promove para mim no presente? 6, do 11 ao 12. Assim também vós considerai vós mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aleluia. Então o que acontece? Liberto do poder do pecado. Quer ser liberto do poder do pecado? Antes eu não conhecia o que era pecado. Paulo nos ensina isso. Mas a lei de Deus apontou o pecado para mim. Então eu sei que adultério é pecado. Eu sei que roubar é pecado. Eu sei que homossexualismo é pecado. Que lesbianismo é pecado. Sei que enganar, roubar, mentir, fazer qualquer coisa que foge dos padrões da retidão de Deus é pecado. Então agora que eu sei, eu não vou praticar. É simplesmente, a palavra de Deus vai promover essa santificação dentro do meu ser, me dando resistência. Resistência é o quê? Contra aquilo que está fora de mim e aquilo que está dentro de mim. O que está fora de mim é aquilo que o mundo me oferece. Está entendendo o que eu estou falando? Que o mundo me oferece. E o que está dentro de mim? Às vezes eu já fumo, às vezes eu já tenho vício de prostituição, tenho coisas que está errado. Agora eu sei que está errado porque a lei fala. Então agora eu tenho uma ferramenta. Ó, palavra de Deus, que é a espada que eu vou dizimar, e vou falar assim, ó, eu sei, diabo, que outrora você me escravizou no roubo, na prostituição, na mentira, mas agora eu sei que eu fui escravo, mas não vou fazer, porque a palavra diz para mim não vou fazer. Aí tu resiste 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e o que é que a Bíblia nos fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então por que você não resiste? A pessoa que tem vontade de roubar, vive de roubo, ele tem pensamento de ir lá roubar, está sem dinheiro, não, é melhor pedir, meu irmão, é melhor você ir lá pedir, se humilha,
Deus exalta os humilhados, mas o soberbo não pediu ninguém, vou roubar. Vai lá roubar, vai ser preso, vai ser envergonhado. Se vem uma paixão dentro de você, ou seja, algo que você é dominado, algo que te domina, né? Aquele frisson que você, um vício que tu tem, seja sexual, homossexual, lesbianismo, alguma coisa de vício de cigarro, de beber, domine esse leão que está dentro de ti. Deus falou para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, está querendo entrar dentro de você, a vontade quer te dominar. Eu sei que você está com inveja do teu irmão a ponto de matar ele, mas tu pode dominar isso. Às vezes Deus está falando contigo assim: eu sei que tu está com vontade de voltar lá e fazer aquilo que tu praticava outro dia, mas domine isso, porque vai valer a pena. O prêmio da soberana vocação que eu tenho te chamado vai valer a pena. A salvação vale a pena, tudo isso. Abrir mão dessas coisas. Então as pessoas precisam de conhecer que a santificação é promovida no interior do homem para rejeitar aquilo que está fora, para não entrar, e para expulsar aquilo que está dentro, ou seja, vícios, práticas que você tem, que você precisa falar para você mesmo assim: ó, você tem que ser homem macho e mulher de coragem macho, como meu pai falava, seja macho, ou seja, tenha coragem, olha para você e fala assim: ó, eu sei que eu fazia isso, mas eu não faço mais, não me vendo mais, e pronto. E a bênção vai vir sobre a sua vida, e Deus vai te abençoar. Agora, o próximo tempo da salvação é a glorificação, a justificação, a santificação. Vai te levar à glorificação. O que é glorificação? Libertos da presença do pecado para sempre. Romanos 8:18. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Que glória é essa que vai ser revelada em nós? É a santidade de Deus que vai nos envolver e nos transformar num piscar de olhos. Os que estiverem vivos serão transformados, e os que estiverem mortos serão previamente ressuscitados num piscar de olhos, junto com, não é um primeiro e depois o outro, não. Nós que estamos vivos vamos passar por um processo que a ressurreição dos mortos vai acontecer, e de repente, quando nós estivermos no estado de igualdade, num piscar de olho, Deus vai nos transformar para um estado glorificado e nos levar para sempre com Ele. Isso é algo que nós não vamos perceber e que vai acontecer. Nós só temos conhecimento que a Bíblia revela, senão nem isso nós saberíamos que iria acontecer, e vai acontecer. Então vamos ver aqui conclusões. Paulo finaliza a longa sessão doutrinária da salvação com uma maravilhosa doxologia. Romanos 11:36, tá? Enquanto ele vai procurar ali, eu vou dizer: porque dele, por meio dele e para ele, a ele pôs a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então todas as coisas, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então, assim como ele foi fiel em criar, em sacrificar o primeiro animal para cobrir, para propiciar o homem, para continuar perto, separou uma linhagem, fez aliança com Abraão, prometeu a semente de Davi, cumpriu a sua promessa quando fecundou Maria, quando Cristo nasce, morre na cruz, e ele nos dá o Espírito Santo. Como ele foi fiel para cumprir com todas essas promessas, Paulo está falando: Deus é fiel para levar a cabo até o fim todas essas promessas. Vamos passar pelo processo da justificação, santificação e da glorificação, porque tudo que existe foi por ele, por meio dele e para ele. Então não tem como aquele que é Deus, que é verdadeiro, negar todas essas verdades e bênção àqueles que creem nele. Então o que nós temos que fazer? Acreditar. O que é acreditar? É receber um grito, um poder, um frisson. Está entendendo? Hoje nós temos a visita aqui. Como é que é o nome dela? Jasmine. Quem? Jasmine. Como é que é o nome? Jasmine. Jasmine. Temos a visita da Jasmine, essa florzinha de Jesus, e está nos dando esse privilégio, esta honra. Por isso você está escutando aí a Jasmine glorificando ao Senhor. Vamos ver aqui, aplicações práticas da epístola. A graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado. Romanos 5:21. Pode ler, meu. A graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado. Tem doutrina
o pastor Américo não pode ensinar aqui. Me dá só um segundinho. Eu ensinava a doutrina da justificação, da santificação e glorificação para uma pessoa, né? Que agora está com a gente aqui. Não vou falar nome. Hoje ele não está aqui. E um dia eu falei para ele: rapaz, se eu te mostrar como a justiça de Deus é justa. Ele falou: como assim? Eu falei: você vai ficar perplexo. Aí: não, mas fala, tu não vai se escandalizar. Não, ele não, que todo mundo se escandaliza. Aí eu abri para ele a verdade do que é a justiça de Deus. Ele: não, mas aí eu não aceito. Eu falei: ó, você aceitando ou não vai mudar nada. Você conhecendo do jeito que tu conhece, tu é salvo. Isso não implica salvação. Mas é bom você conhecer isso, porque você vai entender que esse Deus é justo. E ele ficou perplexo. Quando ele entendeu, ele: rapaz, olha, isso é maravilhoso. Eu falei: que dá você vê que tu está diante de um Deus justo, está diante de um Deus perfeito. Então vamos Romanos 5:21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Pecado não reinou pela morte, mas a graça reina por quê? Pela justiça. E aonde a justiça de Deus foi feita pela primeira vez? Aí eu falei isso com o irmão. Aí pastor, dá uma olhada na minha cabeça. Eu falei: irmão, a justiça de Deus foi feita na eternidade. Há muitas das vezes, para você entender o que está em Gênesis, você tem que ir lá no Apocalipse. Deus diz no Apocalipse que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. A justiça de Deus já estava feita. Em Gênesis, foi só algo que Deus fez que já estava pronto para nos entregar. Então a justiça de Deus veio de antemão pronta. Então quando nós aprendemos isso na íntegra, você fala: caramba, foi ele ficava dando chute assim, ele: caramba, que coisa maravilhosa, pastor. Eu falei: isso é bênção. E ele tem um jeitão dele, muito, né? Foi uma bênção de Deus. Eu falei: rapaz, Jesus é Deus. Eu falei: rapaz, Deus é poderoso. Não só ele, como outras pessoas que eu já fiz entender isso. Pastor, se o senhor me explica isso, eu nunca ia assimilar isso. Então Deus é justo. O inferno ficou falido, mas a partir de Cristo Jesus, quem renunciar ao sacrifício de Cristo está irremediavelmente perdido. Por isso que Paulo diz que não há outro sacrifício que possa salvar a não ser o sacrifício de Cristo. Hoje a situação de quem está debaixo da promessa da graça é pior do que quem viveu debaixo da justiça da lei, que a lei impunha sobre o homem. Pior, porque a graça alcançou aqueles que viveram debaixo da lei, mas aqueles que estão debaixo da graça hoje e rejeitam ela, não tem lei que possa resgatar ele. Mas aqueles que viveram debaixo da lei, a graça resgatou. Mas aqueles que hoje que estão debaixo da graça e rejeitam a graça, pisam o sangue da aliança, não há outro sacrifício que possa te salvar. Então abre o seu olho, presta atenção. Você político, pastor, padre, seja quem você for, se você está com Deus, está com Deus. Se não está com Ele, tu está perdido eternamente. Mas isso não se aplica à permanência do crente salvo, justificado no pecado, a fim de que essa graça se manifeste ainda mais. Ou seja, a graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado, glória a Deus, mas isso não implica a permanência do crente salvo e justificado no pecado, a fim de que essa graça se manifeste ainda mais. Romanos 6, de 1 ao 2, Romanos 6, 1 e 2, o presbítero. Faz-se necessário aplicar a discussão teológica da epístola numa atitude prática em face da vida cristã. Sem dúvida, esse era o propósito de Paulo. Vejamos como é interessante a dobradiça do livro no capítulo 12, do 1 ao 2, ligando a doutrina de Romanos 11 com a prática de Romanos 12, 16. Justificação, santificação e glorificação. Leia aí para mim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O que Paulo está falando? Se você diz estar debaixo da graça e o pecado te domina e tu vive no pecado, se é verdade que você morreu em Cristo Jesus, e se você morreu, por que você pratica o pecado? Porque se tu morreu e vive para Cristo, mas dizendo viver para Cristo, tu pratica o pecado, aonde está a vida de Cristo em você? Segue, você está morto. Se você está morto, está separado de Deus. Se está separado de Deus, está separado da vida. Se está separado da vida, você está perdido eternamente. Então,
Você precisa de entender. Fomos justificados por Deus. Romanos 1 ao 11. Romanos capítulo 1 ao 11. Romanos 12, 1 e 2. E prática, Romanos do 12 ao 16. Então, a justificação, a prática da graça de Deus em nós, ou seja, a presença da graça de Deus em nós, a vida na graça de Deus nos leva à justificação, à santificação e à glorificação. Para cada capítulo seguinte, Paulo apresenta a necessidade de cumprir a ordem bíblica. Romanos 12, os dons e o amor. Cada crente cumprindo seu papel no corpo de Cristo. Romanos 13, autoridade, submissão às autoridades constituídas por Deus. Romanos 14, liberdade cristã saudável, relacionamento entre fortes e fracos na fé, porque tem fracos na fé e fortes na fé. Quem come legume, quem come carne. E o que come carne não deve se escandalizar com o que come legume, e o que come legume não se escandaliza com o que come carne. Antes, ambos devem se associar para um edificar ao outro, para chegar ao pleno conhecimento de Deus, Cristo Jesus. Romanos 15, abnegação, ou seja, desprendimento, renúncia, desprendimento que não traz edificação, não discuta, não tenta ter confusão com as pessoas, ao contrário, que o vosso falar seja sim, sim, não, não, e que o vosso alimento constante seja esta palavra, e o resultado deste alimento seja a prática do amor fraternal. Romanos revela a justiça de Deus ao homem pela fé. Eu direciona a aplicação prática de todos os seus ensinos. A prática dos ensinos bíblicos é o que torna possível um saudável relacionamento com Deus. Não adianta você falar, eu vou à igreja, eu sento lá no banco da igreja, eu ouço o pastor falar. Hoje isso está na moda, isso é moda hoje. Não, eu vou na igreja todo domingo, eu sento lá. Entendeu o que eu estou falando? Sento lá. Mas o que adianta você sentar e ouvir e não praticar? O que adianta eu ir na casa do tesouro e sair pobre pedindo esmola ao diabo? Eu estou com o coração vazio, eu quero beber, eu quero me prostituir, eu quero fumar, eu quero me embriagar, porque eu não tenho paz em mim mesmo. Quando eu sento na presença de Deus, eu tenho que sair com o meu pote espiritual cheio de vontade de voltar ao culto, cheio de vontade de dizer para mim mesmo, hoje eu não bebo mais, eu não fumo mais, fui um dia, mas hoje eu sou isso o que sou. Então a conclusão capítulo 16, é o epílogo da epístola, que pode ser sintetizado na seguinte maneira. Romanos 16, 1 ao 2, recomendação. Romanos 16, do 3 ao 16, 21 e 24, saudações. Romanos 16, do 17 ao 20, admoestações. Romanos 16, do 25 ao 27, a doxologia. Recomendo a Febe, saudando alguns amigos, transmitindo alguns pensamentos, exaltando a Deus. Paulo conclui esta bela obra, chamada Epístola aos Romanos, depois de examinar este livro, procure reafirmar seu compromisso com Cristo, convive em plena harmonia com as pessoas que constituem sua igreja local e viva uma vida com Deus. Paulo, na sua sabedoria, ele vai cumprimentar várias pessoas em Roma, mesmo que ele não conhecia e não tinha comunhão. Por que Paulo faz isso? Para ele abrir um caminho para uma possível visita dele e um bom relacionamento com essas pessoas. É bonito quando a pessoa não te conhece e ela cita o seu nome numa carta, num cumprimento que ele dá escrito, e você, olha, falou no meu nome, olha, ele me conhece. Então, dá ao coração daquelas pessoas o interesse em receber aquela pessoa e conhecer aquela pessoa. Paulo, como fiel dispenseiro de Cristo, ele procura implantar o direcionamento do Espírito, a boa conduta, a boa amizade e preparar o bom terreno para a boa pregação do Evangelho. Paulo nos ensina a ser sábio e entendido de coração. Leia Romanos, que você vai ter um raio-x do que é o pecado, do que o pecado causa em nós, o que o pecado é capaz de fazer em nós, mas também em Romanos você vai ver o que a graça de Deus fez por nós. Nos tirou deste poder sedutor do mundo, nos dando a maior bênção de Deus, que é o Verbo,
que é dizente no coração daqueles que praticam, mas é inerte no coração daqueles que não têm compromisso com Deus. Quem é você? Você é uma pessoa que tem compromisso com Deus, ou você é uma pessoa que não tem compromisso com Deus? Se eu tenho compromisso com Deus, eu mesmo tenho que falar para mim, que a palavra de Deus tire de mim isto, porque não agrada a Deus. Hoje eu tenho conhecimento e renuncio. Eu me esforço por não obedecer os prazeres que estão dentro de mim, que vão contra a palavra de Deus. Eu me torno fiel escravo para ser um dispenseiro dessas verdades. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu? Então você tem que lutar contra a sua própria natureza, para que você desenvolva um relacionamento com Deus perfeito e agradável, para que tua vida seja abençoada e abençoadora de pessoas. Aonde você chegar, você vai ser uma bênção. Que as pessoas vão dizer, mais um dia, aquilo foi no passado distante, mas hoje é isso. Nós somos aquilo que nós colocamos dentro de nós. Se eu deixo o mundo colocar o que é dele dentro de mim, eu vou ser o que o mundo é, igual ao que o mundo é. Mas se eu permito Deus colocar dentro de mim aquilo que Ele é, coloca aqui essa palavra, eu vou ser o que Deus é, uma bênção para todos que estão à minha volta, independente do que já aconteceu na sua vida, independente do que o diabo fez. Se coloque como um baluarte da verdade, se coloque como alguém que quer receber de Deus, que Deus vai derramar as copiosas bênçãos dele sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em seu coração, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor.